8h11, de volta com o Folha no Ar, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Voltamos com o programa de hoje, que tem aí o prazer, a honra de receber aqui o Danilo Barreto. Danilo Barreto é de São João da Barra, administrador público, foi candidato a vereador e hoje é diretor de eficiência governamental na Prefeitura de Brusque, Santa Catarina, lá na terra do... Eu esqueço o nome dele, rapaz, aí eu fico só lembrando do apelido, né? Depois eu falo. Luciano, obrigado. Foi você ou o Aloysio que falou aí? Muito obrigado. Mas eu quero pedir ao Aloysio a gentileza de contar a história dos russos, porque eu não contei, só codifiquei aqui, mas você pode, Luiz, por favor, contar a história do que eu falei no bloco anterior? É o seguinte, é que vamos estar falando aqui de esquerda e direita, né? Na época da Guerra Fria, onde existia, isso existia realmente, o mundo estava dividido em comunismo e capitalismo, as seleções do bloco comunista tinham vantagem porque os seus jogadores não eram profissionais. Do Ocidente, os caras só quem jogava Olimpíada era cara novo. Da União Soviética, da Hungria, o cara jogava com 25, então levava vantagem, porque eram todos amadores, não tinha profissional. O cara não recebia, em tese, né? E aí a União Soviética foi campeã olímpica em 56. Aí foi jogar um jogo eliminatório ali o terceiro jogo da Copa 58, primeira Copa do Brasil campeão. E era um time temido, né? Porque campeão olímpico e tal, papá. 2 anos depois. E aí Feola veio, não, Garrincha, você vem aqui, você dribla aqui, dribla o cara da cobertura. Mazola, não lembro se era Mazola, Vavá corre, desloca o marcador, vem Pelé, faz o corta-luz, você cruza e é gol. Aí Garrincha olhou assim, ficando. Seu Feola, tudo muito bom, tudo muito bem. Mas combinou com os ursos? Então, eu falei que a geração do Danilo já nasceu no meio dos russos, já nasceu com... Mas, Danilo, vamos lá. Avanço do mar Natafona, você até postou uns vídeos lá de experiências lá no sul, que você achou tecnologias. Ela começa ali na barragem de Santa Cecília, claramente, no Rio Guandu, ali nos anos 50, ainda no final dos anos 50. Sim. É um fenômeno natural que é registrado antes pelo geólogo franco-canadense Charles Frederick Hart, por exemplo, no século XIX ainda. Mas se acelera muito, né? O Guandu era um córrego, desvia 2/3 do Paraíba para abastecer o grande rio de água. Dali em diante, só tem o Muriaé depois, você não repõe, a água tira, mas as barragens começam ali no final dos anos 50 e segue até agora, sem que nada seja feito. Né? Sem que nada seja feito. Como é que você vê essa questão? O que você acha que de concreto precisa para sair da discussão e fazer algo? Então, foi legal você ter falado disso, Luiz, porque é preciso a gente entender que o avanço do mar Natafona é um fenômeno diferente do avanço do mar no mundo, né, que a gente está vivendo. Essa elevação do nível do mar é algo que está acontecendo no mundo todo, mas na proporção que acontece em Natafona é muito diferente. Se eu não me engano, são 7 metros por ano, se eu não me engano, são 5 metros por ano, alguma coisa do tipo. As informações técnicas sobre a obra, eu não sou capaz de falar, mas politicamente a gente tem muito a conversar. Primeiro, é importante entender que o avanço naquela região ali tem muita relação com o enfraquecimento do Rio Paraíba, né? Como você falou, começou lá na década de 60 ou 50, 50 ou 60 que você falou? 50, Santa Cecília, a barragem de Santa Cecília. Que foi a primeira transposição do Rio Paraíba, né, para abastecer a capital. Tem muita relação com o assoreamento do rio, o depósito de esgoto in natura ao longo de todo o trajeto do rio, que vai causando assoreamento do rio, enfraquecimento desse grande rio que corta 3 estados até chegar em São João da Barra. E
Tem muita relação também com... a gente tem umas correntes, né? Essa informação técnica eu não sou muito capaz de falar, mas a gente tem umas correntes diferenciadas ali naquela região, né? Que acaba influenciando também nesse avanço. Tem um problema das dunas, né? Dos ventos fortes que vão carregando as dunas fazem esse papel de contenção do mar também. Mas, enfim, em 2019, ainda quando eu nem pensava em ser candidato, tinha pretensão, mas não tinha nada certo ainda. Eu já estava alertando sobre essa questão do Rio e sobre o agravamento que a gente teria nos próximos anos. Foi quando a Foz do Rio Paraíba se fechou, né? O Pontal ficou ligado ali à ilha de convivência, e a gente fez um vídeo pedindo socorro por Atafona. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, foi um vídeo com um drone, a gente fez um SOS enorme lá na areia, rodamos alguns locais de campo do São João da Barra palestrando, e o mais importante, a gente não ficou só no vídeo, a gente levou o questionamento para a Alerj, levou para a Alesp. Por que para a Alesp? A gente sabe que o Rio Paraíba nasce em São Paulo, tá numa região que o principal deputado é o Sérgio Roberto, se não me engano, do Novo, um dos caras mais cabeças lá. E a gente levou o documento para o Sérgio, aqui, ó, Sérgio, seguinte, não sei se é Sérgio Roberto, mas é Sérgio algum outro sobrenome agora, não me vem à cabeça. Mas o Sérgio, ele nos recebeu lá na Alesp, nos ouviu com muita atenção e não sabia da situação da Foz do Rio, né? Daí a importância da gente ter representantes políticos em São João da Barra que pensam de forma macro, né? Que não ficam só ali na cidade, fazendo aquela politicagem de troca, que tem que ter uma noção do que está acontecendo no mundo, no Brasil, e saber onde você levar as queixas. A gente teve aí exemplo de vereador conversando com o Bolsonaro em São Paulo, que o cara foi falar sobre a classe dos ceramistas, né? Chico Quixaba. É um questionamento importante, mas São João da Barra tem muitos questionamentos, tem muitos problemas muito maiores do que a valorização da classe ceramista, e ele não se preocupou com nenhum desses. Aí voltando para a questão do Rio. Ceramista, a maioria está em Campos, não está em São João da Barra, né? Exato, na Baixada Campista, né? E voltando para a questão do avanço do Mar em Atafona, eu me recordo de uma palestra do professor Eduardo Bulhões, que ele mostrou algumas alternativas para São João da Barra, né? E ele falou assim, tem como fazer o quebra-mar, tem como fazer o quebra-mar em conjunto com uma reconstrução das dunas, com a plantação da restinga, né? Recuperação da restinga ali. Tem como você fazer um ou outro, tem como você puxar a areia de dentro do mar para jogar para a praia, engordar a praia, como está sendo feito em Balneário, e tem uma opção, né? Na hora ele falou assim, tem umas 5 opções, a última delas é não fazer nada, e foi essa que Carla Machado escolheu, e ele foi muito claro assim, nos seus apontamentos. Carla não se preocupa com os moradores do Pontal, e eu falo isso porque eu vi no ano de 2020, ali no começo do ano de 2020, a gente teve uma forte ressaca, né? E as águas entraram nas casas das pessoas. Eu tenho amigos próximos que moram ali naquela última fileira de casas, que tem um contato com o mar. E eu fui lá, o Arnaldo mora na rua anterior, né? Mas assim, eu tenho amigos que moram... na rua direita. Exato, de frente para o mar. E Aloysio, ali a gente sabe que tem um esgoto, que as casas acabam jogando esgoto ali porque não tem um tratamento correto. Onde era o tipo nome do Periperi. Isso. E aí a água do mar entrou naquela água de esgoto, naquela água do mangue, misturou e entrou nas casas, cara. E aí a prefeita chega no Pontal para oferecer cesta básica, para oferecer o aluguel social, né? Mas a gente sabe que não é assim que se resolve o problema. A pessoa que está ali, ela tem uma história, ela tem um vínculo com a localidade. Normalmente são famílias de pescadores, são famílias que vivem da pesca, da exploração dessa atividade econômica na região, e não é simplesmente você pegar aquela pessoa e jogá-la em uma casa distante. A gente sabe que não funciona assim. Diversas vezes eu já ouvi professores na UENF falando da transposição de toda uma comunidade, com um trabalho pesado que é fazer isso, né? Principalmente por conta dessa proximidade
com atividade econômica, que o pessoal do Pontal tem. Pô, vai para lá para oferecer cesta básica, não é assim que se resolve o problema. E aí, se você me permite, Luiz. Vamos entrar então logo, só para corrigir uma informação que eu dei. Charles Frederick Hart não era franco-canadense, ele era canadense-estadunidense. Esteve aqui na expedição Thayer, patrocinada por Dom Pedro II, o primeiro que registrou o avanço do mar da Tafona. Mas o fenômeno se acirra muito com a inauguração da barragem de Santa Cecília, que foi inaugurada em 1955. Aí começa a piorar o problema. Mas vamos passar para o assunto, que é o saldo que você vê em São João da Barra no 17º ano do carlismo. Né? 4 governos de Carla e um de Neco, que ela elegeu e depois rompeu. Qual é o saldo? Só para corrigir aqui, Luiz, o deputado do Novo é o Sérgio Vitor, e a gente foi falar com ele na época porque estavam sendo colocados. Na época, o governador Geraldo Alckmin, ele estava construindo 2 novas transposições do Rio Paraíba, uma para abastecer a capital de São Paulo e outra para abastecer a região onde nasce o Rio Paraíba. E foi exatamente por isso, por ter começado a funcionar lá, que eu acredito que a Foz tenha fechado aqui. O Rio perdeu muita força, né? Mas aí, dando continuidade, e aí agora eu vou entrar nessa questão da vontade política, que é exatamente o que eu falo no vídeo. Balneário Camboriú é uma cidade rica, uma cidade que tem milionários ali, uma coisa fora de série, a Dubai brasileira. A gente sabe da pressão desses empresários ali para o alargamento da praia, sabe dos impactos ambientais, mas assim, o que eu vi em Balneário é uma luta muito extensa. Não dá para a gente acreditar que foi de semana passada para cá, desse ano para cá. Não é. É uma luta aí de no mínimo uns 40 anos para que a praia fosse alargada. A gente tem ali um site que fala sobre o alargamento da praia em Balneário, que trata toda essa história, como é que foi o passo a passo ao longo do tempo. E é um processo difícil, é um processo complicado, não dá para achar que é fácil. A gente sabe que é difícil. E o que falta em São João da Barra é a vontade política, porque dinheiro não falta. E aí a gente entra na questão do orçamento. Eu sempre faço uns levantamentos, Aloysio, baseado nos relatórios de execução orçamentária, nos relatórios de gestão fiscal. Eu comecei a fazer isso com o Eduardo Crespo lá em 2018, enquanto oposição em Campos, enquanto oposição ao prefeito Rafael Diniz, na época, e que a gente começou a perceber um gasto exacerbado com a saúde de Campos, e a gente queria entender por que estava gastando tanto e a população não estava tendo retorno. E essas análises orçamentárias, elas falam muito, né? Contra números não tem discussão. A gente consegue ver ali naqueles relatórios o descaso e consegue identificar em quais áreas que foram dadas prioridade, por que deixou uma de lado e priorizou a outra. A gente consegue entender um pouco ali do que está acontecendo. Em relação ao orçamento total, de 2017 para cá, a gente recebeu quase 2 bilhões de reais em São João da Barra. São 5 anos recebendo 2 bilhões de reais ao todo, para uma cidade de 36 mil habitantes, que hoje você vai no centro da cidade, a cidade está toda esburacada, não tem iluminação pública. A Tafona está numa situação... a Tafona, não só a Tafona, mas a Tafona, o quinto distrito, o terceiro distrito ali, a sede, com diversos locais sem iluminação. Aí eu te pergunto, é falta de dinheiro? Não é falta de dinheiro, é falta de planejamento. Aí sempre tem um que chega perto de mim e fala assim, mas ela é uma ótima gestora. Não é. E ela é pior do que Neco. A situação de São João da Barra hoje está pior do que na época do prefeito Neco. A diferença é que as pessoas que criaram aquele caos em 2014, 2015 estão nomeadas, porque foi a mando dela que foi criado aquele caos na cidade. Ela sabia, todo mundo sabia que ela queria retornar para o poder, as pessoas criaram aquele caos no município para que ela retornasse forte na eleição. E hoje a São João da Barra está pior do que na época de Neco. E principalmente por um motivo que eu vou explicar agora. Nos 2 últimos anos de Neco, a gente teve uma queda de arrecadação, o Brasil estava em crise. E o erro de Neco, não estou defendendo o Neco foi um dos piores prefeitos da cidade, mas o erro do Neco foi ter gastado mais do que estava recebendo
para ganhar a eleição em 2016, com a intenção de ganhar a eleição em 2016. Só para vocês terem uma noção, em 2015, que era um ano anterior à eleição, ele gastou 87 milhões a mais do que poderia. Então, a irresponsabilidade do prefeito Neco não tem como ser defendida. Em 2016 ele gastou um pouquinho mais também, gastou 4 milhões, quase 5 milhões a mais. Então, assim, não tem discussão. Só que na administração pública, isso é até um conceito legal da gente falar. Diferente de uma empresa que visa lucro, a administração pública visa o bem da população. E quando a gente fala de bem da população, a gente tem que gastar o máximo possível, porque é um dinheiro que está entrando para ser utilizado com a população. E aí eu gosto sempre de dar o exemplo da casa. Você é pai de família, né? Você tem um salário de R$3.000 por mês, vamos botar assim. Chega no final do mês, você conseguiu economizar R$1.500. Nossa, você bate no peito, estou feliz, economizei R$1.500 esse mês. Só que a torneira da cozinha está quebrada, o chuveiro não está esquentando, o seu carro está com o pneu careca, o sofá da sala está com um buraco enorme, você precisa trocar o sofá. A sua TV, ela de vez em quando ela pifa, ela volta e depois ela pifa de novo. Você está cheio de problemas na casa, você conseguiu economizar R$1.500? É bonito você falar que você está com R$1.500 no bolso? Não é bonito, é o que acontece em São João da Barra. A cidade está repleta de problemas, e lá em 2018, Luiz e Cláudio, não sei se vocês vão lembrar, Carla Machado fez um vídeo numa inauguração de não lembro qual foi o equipamento público, e ela batia no peito assim, nós temos 90 milhões em caixa. Eu teria vergonha de falar o que ela falou. Teria vergonha, porque a cidade cheia de problemas, a prefeitura cheia de dívidas da época de Neco. Ela, se ela fosse uma gestora responsável, ela teria pagado as dívidas, ela teria investido esse dinheiro. E a impressão que eu tenho é que passaram-se os anos, ninguém sabe o que foi feito com esse dinheiro. A cidade continua arrecadando, apesar de ter sido pandemia no ano passado, em 2020 a cidade arrecadou mais que em 2018. Em 2018 a arrecadação foi de 421 milhões, em 2019 a arrecadação subiu para 446 milhões, em 2020 ela caiu um pouco, mas ainda assim maior do que 2018, 427 milhões. E esse ano vai muito além disso. E aí eu falo isso com muita segurança, porque eu estou num município 4 vezes maior, que recebe menos que São João da Barra e faz muito mais do que a prefeita Carla Machado faz para a cidade. De forma muito tranquila, eu afirmo que se tem uma pessoa que destruiu, ou pelo menos adiou os sonhos do São Joanense, que hoje destruiu a possibilidade, né, de hoje a gente estar como uma cidade exemplo no Brasil, exemplo para os municípios da região. O nome dessa pessoa é Carla Machado. O modelo de gestão, eu falo enquanto gestora, enquanto pessoa não tem nada contra ela, mas enquanto gestora, ela deixou muito a desejar. Pensa comigo, Luiz, pensa comigo, Cláudio. Se você tem uma grande empresa, se você é dono de uma grande rede de supermercados, uma indústria grande do Rio de Janeiro, vamos botar, e você sabe que tem um corredor logístico, na verdade, um dos portos que resolve um dos maiores problemas, um dos maiores gargalos de logística do Brasil, que é o Porto do Açu. Né? Você sabe que tem um espaço enorme lá para a construção de novos empreendimentos, tem uma cidade perto, 2 cidades perto. Sabendo dos problemas sociais, dos problemas de infraestrutura que São João da Barra tem hoje, você levaria uma filial da sua empresa para São João da Barra? Deixa eu só fazer uma colocação aqui para você seguir seu raciocínio aí. Eu já tive a oportunidade de participar das campanhas, de algumas campanhas políticas em São João da Barra, agora mais recente, e a coisa em São João da Barra é diferenciada mesmo, como o próprio Arnaldo fala aqui, o Aloysio, o clima é quente demais, é fla-flu o tempo todo. Mas, diante de todos os comentários, a Carla Machado, como a Aloysio disse, segue no seu 17º ano, né? Contando com do Carlismo. Do Carlismo, contando com o governo do Neco, que ela ajudou a eleger, mas logo rompeu por não. Agora,
Aí eu te pergunto, mas e o que é que o povo de São João da Barra é tão apaixonado por Carla, então, se ela não... A minha leitura é a seguinte, Paulo. A minha leitura é a seguinte. Muitas pessoas falaram assim, São João da Barra está feliz, reelegeram Carla Machado com quase 70% dos votos. Reelegeram, tá todo mundo alegre, a cidade está bem. Não é, cara, não é. É uma questão ali, acho que a gente pode dividir os eleitores hoje em 3 tipos de eleitores. A gente tem um eleitor consciente que sabe como o município está e não vende o voto, não troca o voto por nada. Esse cara é o cara que votou na oposição ali, tentando ainda bater de frente com o carro. A gente tem um eleitor que é mau caráter. Ele usa da política para ganhar dinheiro. Ele só espera chegar o período eleitoral, às vezes até usa candidatos de oposição para fazer um barulho e quando chega na reta final ele se vende. Ou tem aqueles ainda que são cabos eleitorais profissionais ali. O cara fica esperando chegar a época da eleição para ganhar dinheiro, para pegar dinheiro de um, pegar dinheiro de outro e votar, e às vezes trabalha ali para o cara que está fazendo besteira, está comprando voto. Né? E aí tem o terceiro grupo, que é o grupo dos sanjoanenses que votaram por necessidade. E a Carla Machado, ela trabalha em cima disso. Eu falo isso com muita tranquilidade. Ela sabe que tem uma parcela da população que por falta de oportunidade não está melhor hoje financeiramente, não está melhor hoje com uma profissão melhor, pela falta de oportunidades que poderia ter sido resolvido se ela tivesse investido em infraestrutura lá no começo, lá em 2008, quando o Porto estava chegando em São João da Barra, se ela tivesse preocupado em preparar a cidade para novos empreendimentos. Mas ela não se preocupou, ela prefere manter o povo dependente dos serviços públicos, para quando chegar na época da eleição, soltar cartão além do que pode, empregar além do que pode, dar um jeito de amarrar as famílias, cara. Ela ganhou a eleição porque ela amarrou as famílias. E isso fica muito claro para mim, e eu não tenho vergonha de falar, não tenho medo de falar. Se a gente não tivesse a quantidade de gente que estava empregada no ano passado, eu tenho certeza que a votação dela não teria sido tão boa. Né? A gente precisa trabalhar para que o São Joanense tenha liberdade, para que ele não dependa dos serviços públicos, porque criam-se o problema para vender a solução. Isso acontece não só na Câmara de Vereadores, mas na Prefeitura também. Se você é cidadão, a gente vai lhe comprar uma garrafa d'água, você está pagando imposto. Esse imposto é revertido, vai para o setor público para pagar o salário do prefeito, para custear a máquina, para investimento. Se você tem essa consciência, você sabe que você tem que cobrar. O dinheiro que ela está usando é seu. Certo? A população, eles criam um problema para vender a solução. A população vai atrás de um exame, vai atrás de uma cirurgia, que vai ser bancada com dinheiro que ela contribui, mas eles criam um problemão para você não conseguir naturalmente. Para você ter que ligar para um vereador e falar assim, vereador tal, você consegue agilizar o exame para minha mãe? Pô, ela está precisando, ela está mal de saúde. Aí o cara vai lá, liga lá para a secretaria e fala assim, tem uma pessoa precisando de exame. Acontece muito isso, São João da Barra, acontece. E quem disser que não acontece é mentira. Olha, são 8h34, tinha perguntas para o professor Hamilton fazer aqui, nesse bloco eu não fiz. Só para finalizar aqui, Luiz, só para concluir o raciocínio. Não, a gente vai ter que voltar ao tema desse bloco, porque a gente vai ter que voltar. Tem um professor Hamilton importante, relativo ao que você está falando, de maneira mais ampla, né? Mas o tema do bloco a gente não fez. Ele tem que falar de eleição também ainda. Sim. E você está concorrendo com o Jefinho lá do IFE, está concorrendo com o Alberto Henrique. Muita coisa que a gente fala, cara. É complicado. Vamos fazer o intervalo. Disputa tá acirrada. Vamos sim. São 8h35, então você continue ligado aí na Folha FM, em nosso streaming, também no Face, no YouTube. Voltamos em instantes aqui com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos.